A cada ano, mais de 300 mil idosos são hospitalizados devido a lesões sofridas em quedas. Assustadoramente, quase metade desses casos é causada pela escolha inadequada de calçados. Este problema oculto, sutilmente, priva milhões de pessoas de mobilidade e independência em um período em que deveriam estar desfrutando dos frutos de seu trabalho. Imagine Thomas, um professor aposentado de 72 anos, cuja vida mudou em um instante devido a um escorregão traiçoeiro em mocassins velhos e desgastados em um piso molhado. A fratura do quadril que se seguiu à queda levou a um prognóstico desanimador dos médicos. Ele talvez nunca mais pudesse andar sozinho. Mas a história de Thomas não é uma história de derrota, mas um testemunho do poder do conhecimento e das escolhas certas. Você descobrirá como Thomas não apenas refutou as previsões sombrias, mas também recuperou uma vida ativa, cheia de movimento e alegria. De um homem que mal conseguia andar até a caixa de correio a um viajante enérgico que conquista trilhas nas montanhas com seus netos. Tudo isso se tornou possível graças a uma abordagem consciente na escolha de calçados e evitando 8 erros críticos que muitos idosos cometem sem nem mesmo suspeitar. Prepare-se para descobrir como mudanças simples em seu guarda-roupa podem melhorar drasticamente a qualidade de sua vida, garantindo segurança, conforto e liberdade de movimento nos anos dourados. Calçados que serviram fielmente nos anos maduros podem se tornar a causa de sérios problemas de saúde após os 70 anos. E não se trata de exageros, mas das implacáveis leis da biologia. Com o tempo, a interação de uma pessoa com a superfície em que caminha muda, e, portanto, os calçados devem corresponder a essas mudanças. Os pés passam por 3 transformações importantes sobre as quais não se costuma falar abertamente. Primeiro, a almofada de gordura natural, que amortecia cada passo, se torna mais fina, tornando os ossos e as terminações nervosas vulneráveis a choques e danos. Em segundo lugar, os receptores nervosos responsáveis pelo equilíbrio perdem até 30% de sua funcionalidade após os 65 anos. E, em terceiro lugar, as articulações tornam-se mais suscetíveis a deslocamentos, transformando pequenas alterações na marcha em uma fonte de dor crônica que se espalha por todo o corpo. O herói de nossa história, Thomas, enfrentou essas mudanças em primeira mão. Eu continuei usando meus calçados habituais, compartilha ele. Ninguém me avisou que meus pés haviam mudado. Neste artigo, serão discutidos 8 erros comuns na escolha de calçados que limitam sutilmente a mobilidade dos idosos. Mas não se trata apenas de problemas, mas também de 3 soluções eficazes que os médicos ortopedistas recomendam a seus entes queridos, mas nem sempre mencionam durante a consulta com o paciente. Essas estratégias ajudaram Thomas a recuperar sua liberdade de movimento e podem transformar a vida de qualquer pessoa que tenha enfrentado dificuldades semelhantes. Para obter mais dicas úteis que podem transformar sua vida, não se esqueça de clicar no botão inscrever-se e ativar as notificações clicando no sino. Seus pés e seu futuro eu serão imensamente gratos. Se você já sentiu os benefícios das informações recebidas, por favor, apoie este vídeo com sua curtida para ajudar outros idosos a encontrar essas informações valiosas. Talvez você tenha experimentado dores nos pés que limitaram sua atividade e o impediram de desfrutar de seus hobbies. Compartilhe suas histórias e experiências nos comentários abaixo. Você ficará surpreso ao saber quantas pessoas compartilham seus problemas. Comecemos com a escolha de calçados, especificamente com os saltos, que, apesar de sua aparente inocuidade, escondem uma ameaça oculta. Mesmo um pequeno salto de 1 a 2 polegadas causa um deslocamento antinatural do peso corporal para frente. Um salto de apenas 2 polegadas aumenta a pressão na parte frontal do pé em até 75%. Isso faz com que os dedos dos pés fiquem em uma posição comprimida e apertada durante todo o dia. Mas o impacto negativo não se limita apenas aos pés. Joelhos, quadris e região lombar são forçados a compensar essa posição antinatural,
o que leva a toda uma cadeia de distúrbios. Janet, esposa de Thomas, percebeu essa verdade aos 68 anos, após décadas passadas, como ela dizia, em sapatos confortáveis de 2 polegadas, que ela usava enquanto ocupava o cargo de gerente de banco. Eu pensei que estava sendo sensata ao evitar. Saltos altos, compartilhou ela. No entanto, depois de me aposentar, meus pés pareciam ter perdido sua forma. Os joanetes, que eu ignorei por anos, se tornaram uma fonte de dor insuportável. No final, Janet precisou de cirurgia, um procedimento doloroso que exigiu 12 semanas de recuperação, o que temporariamente a privou de sua independência, justamente quando ela e Thomas estavam planejando viajar. Mesmo um salto modesto pode criar uma concentração perigosa de pressão no pé. As áreas marcadas em vermelho no mapa de pressão do pé sinalizam zonas perigosas onde, com o tempo, a arquitetura do pé muda. Aos 60 anos, os pés de uma pessoa já suportaram aproximadamente 75 milhões de passos, cada um dos quais pode causar danos se o calçado for inadequado. Existe um perigo oculto que muitos médicos negligenciam. Não se trata apenas da altura do salto. É importante considerar os anos de dano cumulativo que se manifestam repentinamente após os 60 anos, quando a camada de gordura diminui e perde a capacidade de mascarar os problemas. Mesmo que as mulheres usem saltos apenas ocasionalmente, as consequências sofridas décadas atrás podem prejudicar sua mobilidade hoje. Deformidades nos pés, como joanetes, dedos em martelo e tendões de Aquiles encurtados, podem aumentar significativamente o risco de quedas e dores crônicas. Quantas mulheres ainda guardam sapatos de salto alto em seus guarda-roupas para ocasiões especiais? Se, após ler esta informação, você reconsiderar sua atitude em relação a esses sapatos, compartilhe um emoji de sapato nos comentários. A segunda escolha de calçado traiçoeira, que representa uma ameaça à saúde, pode surpreender, especialmente entre os habitantes de regiões quentes: as sandálias de dedo. Esses itens aparentemente inofensivos do guarda-roupa de verão escondem um perigo oculto para a saúde dos pés. A cada passo com sandálias de dedo, os dedos precisam se contrair de forma não natural para manter o calçado no pé. Essa tensão constante leva a uma mudança na marcha natural e cria uma pressão que se espalha por todo o pé. Ao contrário de um calçado adequado, que se move em uníssono com o pé, as sandálias de dedo forçam o pé a se adaptar a elas, o que é inaceitável para pés envelhecidos. A situação se agrava porque as sandálias de dedo não oferecem absolutamente nenhum suporte para o arco do pé e um amortecimento mínimo. Cada passo ecoa como uma onda de choque aguda, direcionada diretamente aos ossos e articulações. Em uma idade jovem, os tecidos elásticos ainda são capazes de se recuperar, mas após os 60 anos, esse trauma repetitivo acelera o processo de destruição das articulações. Thomas experimentou isso em primeira mão, aprendendo uma lição dolorosa durante sua tão esperada viagem à Flórida após a aposentadoria. Eu usava sandálias de dedo em todos os lugares, na piscina, em restaurantes e até mesmo durante uma caminhada de 1,5 km na praia, lembra ele. No terceiro dia, mal conseguia pisar no calcanhar. Thomas desenvolveu fascite plantar, uma inflamação da faixa densa de tecido que conecta o calcanhar aos dedos. Foram necessários 6 meses de fisioterapia para resolver o problema, custando-lhe 6 meses de mobilidade preciosa. Muitas vezes, as pessoas mais velhas enfrentam o problema de subestimar a dor aparentemente localizada nos pés e não perceber que ela pode causar uma cascata de consequências negativas para todo o corpo. A mudança na marcha causada pelo desconforto nos pés leva a um aumento da pressão nas articulações do joelho. A região do quadril começa a compensar o movimento desigual e a região lombar é forçada a lidar com o desequilíbrio resultante. Assim, mesmo um pequeno erro na escolha do calçado pode desencadear uma reação em cadeia, afetando negativamente várias partes do corpo. Embora algumas pessoas possam usar um determinado tipo de calçado,
como sandálias de dedo, por toda a vida sem problemas, com a idade, os pés perdem a capacidade de suportar a mesma carga. No entanto, existe outro erro comum na escolha do calçado, que muitas pessoas cometem diariamente, sem perceber as consequências. Esse erro pode minar silenciosamente a atividade motora de uma pessoa. Estamos falando de tênis desgastados, que podem parecer perfeitamente decentes por fora. A maioria das pessoas mais velhas não sabe que os tênis perdem cerca de 40% de suas propriedades de amortecimento e suporte em apenas 6 meses de uso regular. E isso acontece muito antes de aparecerem sinais visíveis de desgaste. A espuma da entressola, projetada para absorver o impacto a cada passo, se deteriora gradualmente, tornando as articulações vulneráveis a cargas de impacto que podem ser de 3 a 5 vezes o peso corporal de uma pessoa. No mundo moderno, surgiu uma situação bastante específica e potencialmente perigosa, que afeta toda uma geração. Muitas pessoas cujos pais sobreviveram aos tempos difíceis da Grande Depressão foram criadas com um espírito de economia e uso racional das coisas. Eles foram ensinados a usar roupas e sapatos até o limite, o que criou uma relutância em substituir até mesmo itens que parecem perfeitamente decentes por fora. Combinado com pagamentos de pensão fixos e uma mentalidade frugal, isso leva as pessoas a continuarem usando sapatos por muito mais tempo do que é seguro e apropriado. Um exemplo claro desse problema é a história de Thomas. Ele observou com orgulho que seus tênis pareciam excelentes, mesmo após 3 anos de uso. A sola estava em boas condições, não havia buracos visíveis e, no geral, os sapatos pareciam perfeitamente adequados para uso. Tomás não percebia que sua inexplicável dor no joelho, que gradualmente limitava sua mobilidade, estava diretamente relacionada a esses tênis desgastados, que não ofereciam mais o suporte adequado. Existe um teste simples que todos podem fazer agora. Pegue seu calçado casual e tente torcê-lo do calcanhar aos dedos. Se o calçado se torcer facilmente, isso indica a destruição da estrutura de suporte, mesmo que pareça impecável externamente. Um calçado de qualidade deve dobrar apenas na área da planta do pé e não torcer como um pano velho. No caso de Tomás, depois de substituir seu tênis, ainda bom, por um novo par, a dor no joelho desapareceu completamente em 2 semanas. Assim, a compra de um novo calçado de $70 o livrou da perspectiva de uma cirurgia cara de substituição do joelho, que custaria $40 mil. Quando foi a última vez que você renovou seu calçado casual? Seja sincero em suas respostas. Se já se passaram mais de 6 meses desde a última substituição com uso diário, as informações acima podem evitar dores desnecessárias e despesas médicas significativas. A 4ª escolha fatal de calçado espreita perto de sua poltrona favorita. São os chinelos comuns sem calcanhar. Esses companheiros aparentemente inofensivos de conforto doméstico escondem um perigo considerável. Ao usar chinelos sem calcanhar, uma pessoa inconscientemente muda sua marcha. A cada passo, os dedos dos pés se contraem reflexivamente para manter o calçado no pé, o que leva ao encurtamento do passo e ao surgimento de tensão muscular, que se espalha pelas pernas. O calcanhar se levanta ligeiramente antes do normal, e a estabilidade do tornozelo diminui em até 65%. Todas essas mudanças quase imperceptíveis pioram significativamente o equilíbrio, e a pessoa pode nem perceber o que está acontecendo. Os dados estatísticos são alarmantes. 38% das quedas em casa entre idosos ocorrem devido a calçados inadequados, e os chinelos sem calcanhar lideram essa triste lista. Essas quedas ocorrem especialmente em situações que exigem reação imediata ou manutenção do equilíbrio, como ao atender a campainha ou subir escadas. Tomás aprendeu em primeira mão sobre o perigo à espreita, quando sua vizinha Ruth, uma senhora enérgica de 78 anos, tropeçou na escada, exibindo seus chinelos sem calcanhar favoritos. Ela usava esse modelo de calçado há décadas, lembra Tomás. Os paramédicos me disseram que se deparam com casos semelhantes
várias vezes por semana. A queda de Ruth resultou em uma fratura no pulso, o que limitou seriamente sua independência por muitos meses. A insídia desses chinelos reside em seu aparente conforto. Eles são fáceis de calçar, macios e familiares. No entanto, a cada passo, eles minam imperceptivelmente sua estabilidade, provocando o risco de queda, que aumenta drasticamente após os 65 anos, quando os sistemas de equilíbrio já não são tão confiáveis. Pense, você dirigiria um carro sem apertar o cinto de segurança, apenas porque parece mais confortável. No entanto, muitos idosos arriscam diariamente sua mobilidade e independência por causa do pequeno conforto de um calçado sem calcanhar. Você ficará surpreso ao saber que muitos ortopedistas e especialistas em pés agora recomendam um calçado completamente diferente para usar em casa, o que é uma rejeição total dos chinelos tradicionais. Estudos clínicos mostraram que essa abordagem reduz o risco de quedas em 62%. O quinto erro insidioso ao escolher calçados muitas vezes escapa à nossa atenção. São os calçados com sola lisa, desgastada ou escorregadia, escondendo uma ameaça oculta. Esses modelos, especialmente populares entre os idosos, transformam superfícies comuns em zonas potencialmente perigosas. Basta olhar atentamente para seus sapatos ou mocassins favoritos para notar como o padrão da sola, projetado para fornecer uma aderência confiável à superfície, se desgasta com o tempo. Muitas vezes, mesmo os calçados novos, em busca de estética, sacrificam a segurança, oferecendo solas de couro com um coeficiente de atrito mínimo. Poucos percebem que a aderência à superfície diminui em média 75% à medida que a sola envelhece e se desgasta. Essa redução crítica, multiplicada por situações domésticas comuns, pode levar a consequências trágicas. Sejam algumas gotas de água no azulejo da cozinha, o chão molhado do banheiro ou o orvalho da manhã nos degraus da varanda. Tomás aprendeu em sua própria amarga experiência sobre o perigo de tal descuido, antes de sua queda grave. Eu estava com meus mocassins de sola de couro favoritos na cozinha, lembra ele. Minha esposa estava limpando a bancada e algumas gotas de água caíram no chão. Meu pé escorregou instantaneamente. Eu nem tive tempo de reagir. Esse pequeno escorregão fez com que Tomás se contorcesse bruscamente para manter o equilíbrio, o que levou a uma dor aguda nas costas, que o atormentou por várias semanas até a queda mais grave. O sinal de alerta estava lá, mas, como muitos idosos, ele o ignorou, descartando-o como um pequeno inconveniente, em vez de reconhecer que o calçado inadequado era o culpado. Apresentamos um teste rápido para verificar a segurança dos seus calçados, que você pode fazer agora mesmo. Calce seus sapatos do dia a dia, coloque um pé no azulejo do banheiro e tente movê-lo suavemente para frente. Se o pé escorregar facilmente, é um sinal de alerta. Cada passo que você dá pode representar uma ameaça oculta. Um calçado seguro deve fornecer estabilidade mesmo nas superfícies mais escorregadias. Lembre-se de alguma vez ter escorregado perigosamente e ter descartado isso como falta de jeito? Compartilhe sua história nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a reconhecer o perigo a tempo e evitar lesões graves. Preste atenção às suas sensações. E aqui está outro inimigo traiçoeiro da segurança: sapatos apertados, classificados em 6º lugar em nossa lista. Este problema afeta milhões de idosos que não percebem que seus pés sofreram alterações relacionadas à idade. É importante saber que, com o passar dos anos, os pés naturalmente se tornam mais largos. Após décadas em pé, os ligamentos e tendões que sustentam os ossos do pé se esticam gradualmente, permitindo que os ossos se separem ligeiramente. Aos 70 anos, o pé de uma pessoa média é quase meio número maior do que aos 40. No entanto, muitos idosos continuam a comprar sapatos do mesmo tamanho que usavam na juventude, ignorando as necessidades dos seus pés em mudança. Quando uma pessoa tenta acomodar pés que precisam de mais espaço em sapatos que não são largos o suficiente, isso pode causar mais do que apenas desconforto,
mas também uma interrupção real do fluxo sanguíneo para as extremidades. Esta situação é particularmente perigosa para aqueles que sofrem de diabetes ou têm problemas de circulação. Uma consequência ainda mais grave é que os nervos comprimidos em sapatos apertados podem desencadear ou agravar a neuropatia, causando dormência, o que aumenta significativamente a probabilidade de quedas. A história de Thomas é um exemplo claro. Ao se preparar para o casamento de seu neto, ele decidiu usar um par de sapatos antigos. Eu não os usava há muito tempo, mas parecia que ainda me serviam, lembra? No entanto, no meio da celebração, seus pés estavam queimando de dor. Mas o pior ainda estava por vir. Depois de 6 horas em sapatos apertados, ele desenvolveu sintomas de neuropatia que duraram semanas. Thomas perdeu temporariamente a sensibilidade em algumas áreas de seus pés, o que o fez tropeçar com frequência. Este caso demonstra um perigoso efeito dominó. A dor nos pés muda a marcha, forçando o corpo a compensar o desconforto, o que coloca pressão adicional sobre os joelhos, quadris e região lombar. Apenas um dia em sapatos inadequados pode levar a meses de problemas de mobilidade em todo o corpo. Muitos idosos não percebem que a largura do pé pode mudar com o passar dos anos, mesmo que o comprimento permaneça o mesmo. Portanto, mesmo que o sapato pareça ter o comprimento certo, pode ser perigosamente apertado. E possivelmente neste momento, enquanto alguém assiste a este vídeo, está cometendo o mesmo erro ao escolher sapatos, sobre o qual, infelizmente, muitos médicos não avisam seus pacientes. A 7ª escolha fatal de calçado, que na verdade não é um calçado, é andar descalço. Um hábito que está a ganhar cada vez mais popularidade, mas que esconde sérios perigos para pessoas com mais de 60 anos, que os jovens nem sequer consideram. As estatísticas são implacáveis. Andar descalço aumenta o risco de quedas em 37%, em comparação com o uso de calçados domésticos adequados e com suporte. A falta de amortecimento e suporte faz com que os mecanismos de equilíbrio trabalhem 2 vezes mais a cada passo, especialmente em superfícies duras e modernas, como madeira ou azulejo. Esses materiais criam uma ameaça oculta adicional: carga de impacto. Cada passo descalço em um piso duro ressoa nas articulações com 7 vezes a força de caminhar na grama ou no carpete. Para as articulações envelhecidas, já desgastadas pela artrite e processos degenerativos, essa onda de choque torna-se um catalisador para a destruição e a dor. A trágica experiência de Thomas é uma prova disso. Eu pisei em algo minúsculo na cozinha, acho que era uma migalha de pão, diz ele. Eu quase não senti, mas por causa da minha neuropatia diabética, formou-se uma pequena ferida que eu não notei. Esta pequena lesão transformou-se numa perigosa úlcera no pé, que demorou 3 meses para cicatrizar e exigiu a ajuda de especialistas. Ao contrário da crença popular sobre os benefícios de andar descalço, deve-se notar que esta abordagem nem sempre é ideal para todas as faixas etárias. Os jovens, com camadas de gordura protetora intactas, arcos fortes e alta sensibilidade, podem obter alguns benefícios ao caminhar descalços por curtos períodos de tempo. No entanto, com o avanço da idade, quando o pé passa por mudanças naturais, a proteção e o suporte constantes tornam-se uma necessidade, especialmente ao caminhar em superfícies modernas e duras que nossos ancestrais não enfrentavam. A doutora Sarah Jenkins, cirurgiã ortopédica, compara metaforicamente andar descalço para idosos a remover os amortecedores de um carro cuja suspensão já está em estado crítico. Talvez, após revisar as informações a seguir, que revelam um erro comum na escolha de calçados entre os idosos, alguns reconsiderem sua atitude em relação a andar sem sapatos. O 8º erro é a abordagem universal na escolha de calçados. Com a idade, necessidade de diferentes suportes para os pés aumenta dependendo da atividade. A estabilidade lateral necessária para trabalhar no jardim é significativamente diferente do amortecimento necessário para longas caminhadas
ou da aderência necessária para se locomover em superfícies escorregadias. No entanto, estatisticamente, 78% dos idosos tentam usar o mesmo par de sapatos para todas as atividades, o que os torna mais vulneráveis. Thomas foi vítima de um equívoco comum quando decidiu que um único par de sapatos poderia atender a todas as suas necessidades. Comprei um tênis New Balance que me custou quase $100, lembra ele. Eu os usava em todos os lugares, para caminhadas, para trabalhar no jardim e até para a igreja, quando os sapatos clássicos se tornavam insuportáveis. Essa abordagem, que a princípio parecia sensata e econômica, acabou afetando negativamente sua mobilidade. Ao trabalhar no jardim, os tênis de Thomas não forneciam suporte lateral suficiente ao C. Levantar dos joelhos, o que causava tensão nas articulações do joelho. Em suas caminhadas diárias, a terra que se acumulava no piso reduzia a aderência ao pavimento, aumentando o risco de quedas. Além disso, nenhuma dessas atividades era ideal para o próprio calçado, o que levou ao seu desgaste prematuro. É aqui que o conceito de zoneamento de calçados se torna particularmente relevante para os idosos. Os ortopedistas recomendam dividir os calçados em pelo menos 3 categorias: para suporte diário, para atividades específicas e para proteção em casa. Cada uma dessas categorias é projetada para os movimentos e superfícies específicas que uma pessoa encontra em sua vida diária. Muitos idosos cometem o erro comum de investir em um par de sapatos caro, em vez de comprar calçados especializados para cada atividade. No entanto, vale a pena considerar o lado financeiro da questão. Uma única visita ao pronto-socorro, que pode custar $300, cobrirá amplamente o custo de aquisição de todos os 3 pares de sapatos especializados. Considere as soluções que mudaram drasticamente a vida de Thomas e de muitas outras pessoas em situações semelhantes. 3 abordagens cientificamente comprovadas que reduziram significativamente a probabilidade de quedas e restauraram a atividade sem dor, muitas vezes poucas semanas após o início da aplicação. A primeira dessas soluções transformadoras pode parecer elementar, mas representa um verdadeiro avanço para a maioria dos idosos: a escolha profissional de calçados por um especialista que entenda as particularidades dos pés em envelhecimento. Surpreendentemente, mais de 80% da população adulta usa calçados de tamanho inadequado. Esse número impressionante vem de um estudo conduzido por podólogos que revelou que uma parte significativa das pessoas escolhe sapatos que são muito curtos, muito estreitos ou ambos. É importante notar que o tamanho adequado do calçado muda ao longo da vida. Geralmente, após os 60 anos, o pé se torna mais largo em pelo menos meio número devido a mudanças naturais em sua estrutura. A escolha profissional de calçados não é apenas medir o comprimento do pé com um dispositivo padrão, familiar para muitos desde a infância. O processo de encontrar o calçado perfeito começa com uma análise cuidadosa dos pés, que vai muito além da simples medição do comprimento. Em primeiro lugar, é crucial realizar medições de ambos os pés separadamente, quando a pessoa está em pé, e não sentada, pois sob o peso do corpo, o pé naturalmente muda seus parâmetros. Em seguida, é necessário determinar a largura do pé não apenas na área da almofada, mas também em vários outros pontos-chave. Igualmente importante é a avaliação da altura do arco do pé e do grau de sua flexibilidade, o que permite identificar as necessidades individuais de suporte. A etapa final é a análise da marcha, durante a qual o especialista observa os movimentos da pessoa ao caminhar, identificando pontos de pressão únicos e características do padrão de movimento. Thomas, inicialmente cético, procurou uma loja de calçados especializada, movido pelo desespero. A vendedora me dedicou quase 40 minutos, lembra ele. Ela explicou que eu estava usando sapatos que eram um número menor na largura por décadas. Quando experimentei sapatos do tamanho certo, meus pés pareciam ter dado um suspiro de alívio. Para encontrar um especialista qualificado em calçados,
procure lojas especializadas em calçados confortáveis ou produtos ortopédicos, em vez de lojas de calçados comuns. As grandes redes raramente possuem o conhecimento especializado necessário para atender às necessidades de pés em envelhecimento. É importante verificar se os vendedores possuem certificação ou treinamento especializado em problemas geriátricos dos pés. Podólogos com profundo conhecimento em calçados médicos são especialistas que podem oferecer recomendações valiosas. Ao consultar um podólogo, algumas perguntas são cruciais para encontrar o calçado ideal. Como a altura do arco do pé se relaciona com as características da marcha e, portanto, com a escolha do calçado? Em quais áreas do pé ocorre a maior pressão ao caminhar? Quais características do calçado são mais importantes, considerando a estrutura única do pé? Muitos se lembram da última vez que seus pés foram medidos profissionalmente. Infelizmente, a maioria das pessoas responde que foi há muito tempo ou nunca aconteceu. Compartilhe sua experiência nos comentários. Se, após assistir a este material, você sentir vontade de experimentar calçados, conte o que aprendeu de novo sobre seu tamanho real. Outra solução revolucionária que pode transformar vidas é o sistema de 3 zonas para calçados, desenvolvido especialmente para idosos. Essa abordagem inovadora considera que nenhum modelo de calçado pode fornecer suporte confiável para todos os diversos movimentos ao longo do dia. A primeira zona é o calçado para uso doméstico, que desempenha um papel fundamental na prevenção de quedas. O calçado doméstico ideal deve ter um calcanhar fechado para aumentar a estabilidade, sola de borracha antiderrapante para garantir aderência em qualquer superfície e uma construção confortável que permita calçar e descalçar facilmente sem comprometer a segurança. Como observa Thomas, o calçado doméstico adequado eliminou quase completamente a rigidez matinal, fornecendo o suporte necessário aos pés, desde os primeiros passos após acordar. A segunda categoria de calçado são os companheiros confiáveis para as tarefas e cuidados diários, fornecendo o suporte necessário na vida cotidiana. As principais características aqui são: suporte adequado ao arco do pé, de acordo com as características individuais do pé, amortecimento proporcional ao peso corporal, e elementos que aumentam a estabilidade, como sola alargada e fechos seguros. Como exemplo, podemos citar a história de Thomas, que, graças ao calçado diário adequado, conseguiu se livrar da dor excruciante no joelho em apenas algumas semanas. A terceira categoria é o calçado especializado, desenvolvido para atividades específicas, como ferramentas especializadas para resolver tarefas específicas. Por exemplo, o calçado para caminhada deve ter uma parte frontal flexível e amortecimento na área do calcanhar. Para trabalhar no jardim, é necessário um calçado com bom suporte para o tornozelo e sola, com ranhuras pronunciadas para garantir a estabilidade em superfícies irregulares. Mesmo para ocasiões especiais, é possível encontrar modelos modernos que combinam habilmente um visual elegante com conforto e suporte discretos. A singularidade deste sistema reside não apenas em seus benefícios fisiológicos, mas também na viabilidade econômica. Thomas, seguindo esta estratégia, conseguiu otimizar suas despesas, apesar de sua renda fixa. Aloco a maior parte do orçamento para calçados para o dia a dia, pois os uso a maior parte do tempo, cerca de 60%, explicou ele. Para necessidades especializadas, encontrei opções mais acessíveis e aproveitei as promoções. No final, isso sai mais barato do que os gastos anuais com analgésicos. A terceira solução, e na opinião de especialistas médicos, a mais significativa, capaz de transformar as capacidades motoras de idosos, mesmo em situações em que outros métodos não tiveram sucesso, são as palmilhas ortopédicas personalizadas combinadas com o ajuste do calçado. Essa abordagem afeta os fundamentos da mobilidade, transformando o calçado comum em uma ferramenta terapêutica.
Deve-se notar que muitos idosos não percebem a diferença substancial entre as palmilhas padrão oferecidas nas lojas e os verdadeiros produtos ortopédicos. Enquanto as palmilhas universais apenas adicionam amortecimento, as palmilhas ortopédicas corrigem intencionalmente as disfunções biomecânicas da marcha. A comparação pode ser feita com óculos. As palmilhas são como óculos de leitura prontos, enquanto as palmilhas ortopédicas são lentes feitas sob medida, ajustadas com precisão para atender às necessidades exclusivas de cada pessoa. Além disso, as palmilhas ortopédicas eficazes nem sempre exigem uma fabricação individual dispendiosa por um podólogo, cujo custo pode exceder $400. Existe uma solução ideal: palmilhas termomoldáveis, disponíveis por menos de $40. O processo de adaptação envolve aquecê-las no forno e, em seguida, moldá-las ao formato do pé. Essas palmilhas oferecem suporte ao arco do pé exatamente onde é necessário, e não apenas de forma genérica. Essas opções semi-personalizadas mostram uma eficácia surpreendente para a maioria dos idosos que não têm deformidades graves nos pés. Estudos mostram que elas proporcionam de 70% a 80% dos benefícios das palmilhas ortopédicas totalmente personalizadas, mas custam apenas cerca de 15% do preço destas últimas. Proprietários de planos de saúde Medicare devem estar cientes de que palmilhas ortopédicas feitas sob medida podem ser incluídas na cobertura do seguro se houver certas indicações médicas, em particular, em casos graves de neuropatia diabética ou deformidades graves nos pés. Uma frase essencial a ser dita em uma consulta médica é palmilhas ortopédicas terapêuticas, destinadas a prevenir quedas. Essa justificativa de necessidade médica geralmente se torna um fator decisivo para a aprovação da cobertura do seguro. Além das palmilhas ortopédicas, modificações simples, mas eficazes, podem transformar um calçado já existente. O alongamento profissional do calçado, disponível por cerca de $15, permite aumentar a largura em áreas problemáticas, proporcionando conforto adicional. Almofadas de amortecimento bem posicionadas em áreas de alta pressão podem transformar até mesmo o calçado mais desconfortável em um par confortável. A substituição das palmilhas padrão por equivalentes em gel pode reduzir significativamente o impacto, em alguns casos, em até 40%. Thomas, com base em sua experiência pessoal, recomenda aplicar esses princípios a cada par de sapatos. É como ter sapatos feitos sob medida, sem precisar comprar novos, observa ele. Prolonguei significativamente a vida útil dos meus sapatos, dando a cada par propriedades terapêuticas adicionais. Palmilhas personalizadas ou dispositivos ortopédicos para calçados são um tópico que merece atenção, pois a experiência pessoal pode ser a chave para resolver problemas nos pés e retornar a uma vida ativa. As histórias daqueles que encontraram alívio nesses dispositivos inspiram esperança e mostram o caminho para outros. Tomemos, por exemplo, a história de Thomas, cuja transformação foi possível graças a uma abordagem abrangente que incluiu palmilhas personalizadas. Apenas 6 meses após o início do tratamento, os resultados foram impressionantes. Thomas conseguiu parar de tomar analgésicos diariamente e caminhar 5.000 passos por dia sem dor. O medo de cair, que o manteve prisioneiro por tanto tempo, diminuiu. Indicadores objetivos também mostraram melhora. Os resultados dos testes de equilíbrio melhoraram 38%, e desde que mudou sua abordagem em relação aos calçados, Thomas não teve uma única queda. Mas, talvez o mais importante, seja o impacto emocional. Thomas conta com orgulho como, no último fim de semana, levou seus netos para uma caminhada em uma trilha natural pela primeira vez, mostrando fotos dele caminhando com confiança em terrenos irregulares. Seu neto de 9 anos perguntou por que ele nunca tinha feito isso antes, e Thomas não conseguiu explicar que estava simplesmente com medo. Antes, ele era forçado a passar a maior parte do tempo em casa, perdendo eventos familiares e observando a vida de fora. Agora, ele é um participante ativo,
aproveitando cada momento. Lembre-se de que a escolha do calçado de hoje afeta diretamente sua liberdade de movimento no futuro. É agora que as decisões são tomadas que abrirão novos horizontes ou limitarão significativamente suas opções nos próximos anos. Vamos relembrar as 8 falhas mais comuns na escolha de calçados que mencionamos anteriormente: apego a saltos altos, uso frequente de chinelos de dedo, uso de tênis desgastados, amor por chinelos sem calcanhar, preferência por sapatos com solas lisas, uso de sapatos sociais apertados, hábito de andar descalço e a crença de que um par de sapatos serve para tudo. Ao implementar 3 soluções simples, mas eficazes, como aconselhamento profissional ao escolher calçados, usar um sistema de 3 zonas para otimizar o suporte do pé e usar palmilhas ortopédicas personalizadas, você pode reduzir significativamente o risco de quedas e recuperar um estilo de vida ativo, como Thomas conseguiu fazer. Qual dessas falhas comuns na escolha de calçados mais te surpreendeu? Compartilhe seus pensamentos nos comentários.